Boa noite a todo pessoal novamente da rede social, né? Voltando em outro vídeo aí, né? Fazendo um questionamento para vocês, uma pergunta, né? Para que vocês possam comentar, né? Vou trazer aqui um verso aí meio polêmico, deve ser meio polêmico esse verso aí, entendeu? Talvez as pessoas aí vão assistir o vídeo, talvez não entendam, né? Talvez por isso não seja tão polêmico, entendeu? Mas isso é muito polêmico, entendeu? Se a gente for mesmo aprofundar bastante, se torna uma coisa muito polêmica, entendeu? Então, qual é? E qual é a mensagem aí? A mensagem é em profecia, a maioria das profecias elas estão em símbolo. Nem tudo está lá, é aquilo ali. Por exemplo, uma besta que sai do mar. Ali não está exatamente falando de uma besta que vai sair do mar. E ali é um símbolo de algo que está por trás. Nós temos que entender o simbolismo, entendeu? Tá, ali é uma besta, mas Deus está falando outra coisa, em forma de símbolo, entendeu? Assim também, nós podemos perceber que na palavra de Deus, mesmo não sendo profecia nos evangelhos, por exemplo, Mateus, esses outros aí, João, existem palavras ali, existem coisas e a gente não entende, não deve entender da forma que está lá, literalmente, entendeu? Não é porque é evangélico, né? Não é profecia e se entende dessa mesma forma, entendeu? E esse é um exemplo que eu vou trazer para vocês. E vocês me ajudam aí também, né? Eu tenho já o meu entendimento, mas e vocês deixam a sua opinião, né? Biblicamente, principalmente biblicamente, entendeu? É, em Mateus, versículo 5, versículo 28, diz assim, Jesus fala assim no versículo 28, 5, Mateus 5, versículo 28. Eu, porém, vos digo, ao olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Esse é um verso. Por quê? Falando do adultério, né? Então, esse negócio é polêmico. Se a gente for pisar fundo aí, o negócio né? Nossa, é debatido para danar, entendeu? Então, o que acontece? Aí você lê, se você ler desse mesmo jeito aí, fica meio complicado. Se a gente for aprofundar o estudo, fica complicado. Se a gente entender dessa mesma forma aí, entendeu? E aí Jesus está falando, é um homem e olhar para uma mulher, uma intenção impura no coração, já cometeu o pecado e diz não adulterará. Esse é um mandamento de Deus, para não cometer adultério. Esse é um mandamento, para não cometer adultério. Então Jesus está falando, é um homem, a palavra é um homem. Se a gente entender dessa forma, do jeito que está aí, vai haver complicação. Por quê? É um homem e olhar para uma mulher. Mulher é mulher, não está dizendo em mulher aí. Então, se não pegar do jeito que está aí, vai dar complicação. Por quê? Vamos lá. É um homem e olhar para uma mulher. Você é uma mulher. Uma intenção no coração já cometeu adultério. E aí eu te pergunto, dessa forma aí, seria também adultério se um solteiro olhasse para uma solteira, um homem solteiro olhasse para uma mulher solteira, uma mal intenção no coração, isso também seria adultério. É isso que a Bíblia ensina? Existe adultério de dois solteiros? Na Bíblia existe base para isso, dizer que dois solteiros cometem adultério. Existe outras coisas, fornicação, pode ser pecado, pode ser outra, mas adultério, você tem um verso na Bíblia, uma coisa na Bíblia que diz, e um solteiro, um homem solteiro, olhar para uma mulher solteira, uma mal intenção, conforme Jesus fala, uma intenção no coração impura, cometeu adultério, existe esse adultério de dois solteiros? Não, na Bíblia não existe isso. Adultério é de um homem azar, é de um azado, é entre azado, ou seja, tem que ter algo azado ali. Isso é o adultério. Não existe adultério de dois solteiros. Pode haver fornicação, pode haver outras coisas, mas adultério não existe. Mas aí está dizendo, é um homem, não está dizendo se é um homem casado. Ele está dizendo que é um homem casado aí? Se nós lermos do jeito tá, e não, você não pode, a sua opinião. Eu acho que é um homem casado. Mas não, ele está falando, é um homem. Não está falando que é casado nem é solteiro. Então, é um homem, pega todo. Tanto faz ser casado ou solteiro, tá pegando todo. Aí, e olhar para uma mulher. Mulher, não tá dizendo que é uma mulher casada? Não. Tá dizendo que é uma solteira? Não, tá dizendo que é mulher. E aí? Então, se nós pegar dessa forma e tá aí, dá complicação. E aí aconteceria adultério de dois solteiros. E você não pode escolher, não, esse homem é casado e esse homem é casado. É por isso que é adultério sem olhar para outra mulher.
Ah, não, essa mulher é casada, por isso, e se esse homem olhar... Não, você não pode deixar sua opinião. Tanto a Bíblia está dizendo aí, ó, é um homem, não está falando que homem é. Mas também ela fala, é mulher, não está falando que mulher é. E se olha com mal intenção, já cometeu adultério. E aí, existe adultério de dois solteiros na Bíblia? Não, não existe adultério de dois solteiros. Então é por isso que muitas vezes, no Evangelho, mesmo no Evangelho, não se entende como se lê. Do jeito, não. Não é do jeito que está escrito ali. Você tem que entender o contexto, examinar. Por exemplo, aqui está falando disso, de adultério. Para nós entender uma coisa e para nós falar uma coisa aí, nós temos que examinar anterior como é que funciona o adultério. Nós temos que ir para a Bíblia. Aí está falando dessa forma, né? É um solteiro. Aí dá essa confusão. Se eu aplicar dessa forma, vai dar confusão. Porque está falando, é um homem, é uma mulher. Então, nesse caso aqui, aconteceria adultério de dois solteiros. Ou seja, um homem solteiro, uma mulher solteira também seria adultério. Porque aí não está dividindo em essa azada aí. E é por isso que, lendo isso aí, a gente tem que parar, eu vou parar, eu vou examinar como é que funciona o adultério. Aí depois que você entende como é que funciona o adultério, aí você vai entender que mulher é essa e homem é esse. Quando você entende, o adultério, como é que o adultério acontece? O adultério acontece dessa forma, dessa forma, dessa forma. Aí quando você, sabendo disso, aí você vem para o texto aí você vai entender, essa mulher é uma mulher casada. Esse homem é um homem casado. Aí você vai entender, porque você entendeu como é que funciona. Aí é como se fosse o bolo feito. Aí é um bolo já pronto, mas não tem a receita. E aí você precisa da receita, sabe? Como o bolo foi feito, a receita para poder fazer o bolo, entendeu? E só tem o bolo feito. Você está vendo o bolo, mas você não tem a receita para fazer o bolo, entendeu? Para entender, entendeu? Então aí existe aqui um prato feito, tá? De Jesus está falando isso, mas Jesus não explicou aí, nesse mesmo verso aí, como é que funciona o adultério. Ele não está dizendo, um homem casado e olhar para outra mulher. Não, ele não está falando que é o homem casado. E nem está falando que a mulher também é casada. Ele está dizendo que se um homem olhar para uma mulher com mal intenção, começou adultério. Por quê? Porque ele está fazendo isso, ele está fazendo o quê? A gente volte, a gente lê aí, rapaz, mas para aí, existe adultério de dois solteiros? Não, não existe. Então, como é que foi? E mulher essa aí? E homem é esse? Aí não dá para ter uma estrela. E aí eu preciso voltar, examinar como é que funciona. E aí depois você sabe como é que funciona, aí sim você pode vir para cá. Aí você vai entender isso aqui. Ao contrário, você não vai entender, você vai ver isso aí e você vai dizer, não pode, tá? Porque você não estudou como é que funciona antes, entendeu? A receita antes, entendeu? Então, mesmo a Bíblia, mesmo sendo os evangelhos, muitas vezes não se entende dessa forma. Por exemplo, o mandamento de Deus lá, onde em Êxodo, lá não é um livro profético, não é um livro de simbolismo. Lá diz, não matará, não é para matar. Não é para matar. Mas aí quando você vai para outros livros, você vê que Deus diz que se um homem matar uma pessoa à noite, ele está livre. Não tem, por exemplo, se um homem de noite, à noite, invade a sua casa e você mata ele lá, o sangue da pessoa não... Aí lá sobe você, a culpa. Foi à noite. Agora, se o dia já estiver amanhecido, aí já é outra coisa. Aí o sangue aí sobe você, se o dia estiver amanhecido. Aí você vê também que Deus manda não matar, mas ele mesmo manda executar nações anteriores, e manda o povo ir matar lá, os povos das outras nações. Então aí você, pai, mas Deus fala para não matar, ele mesmo mata. Entendeu por quê? Porque mesmo não sendo um livro profético, não é estar ali escrito. Você tem que entender o que está por trás, o sentido. Quando Deus fala não matarás, ele está dizendo não derramarás sangue inocente, de pessoas inocentes. Não se levantar contra o seu próximo inocentemente. Não está falando não matar literalmente. Por exemplo, você tem a sua família, um ladrão entra na sua casa para te roubar, te matar, assassinar a sua família toda, estrupar sua esposa, sua filha, tudo. Aí você tem a oportunidade de parar e ali e vai matar 5 pessoas da sua família, e mais você no final, quando ele terminar de matar, ainda vai matar você, faz 6 pessoas, vai matar 6 pessoas, e vai continuar solto, para continuar matando na rua e tudo, estuprando muito mais outro, matando outras pessoas na rua. Aí você tem a oportunidade de deter uma pessoa ali, uma só, matar um transgressor, um violador, um ladrão.
Você tem essa oportunidade, você fala, não vou fazer isso, vou preferir ele mate a minha família, estupre a minha família, me mate mais outras pessoas, e Deus falou para mim não me matar. É isso? Não, não é isso. Deus está dizendo, não derramará sangue inocente, não se levantar contra o seu próximo inocentemente. Não significa que você não pode se defender, não significa que você não possa matar no causa de defesa. A própria lei de hoje, a nossa civil, fala isso. E no caso de defesa, você tem o direito, todo ser humano tem o direito de se defender, até os animais têm o direito de se defender. A sua própria vida, entendeu? Então, é isso, nós temos que entender o sentido da palavra, entendeu? Não está a forma da lei. A própria Bíblia diz que a lei não. A forma da palavra escrita, do jeito que está aqui, ela mata. Mas o espiritual salva. O que está por trás, o que está por trás, o sentido da palavra, o que está por trás. O verdadeiro sentido quando Deus escreveu a palavra. Qual era o sentido que estava por trás? Não exatamente o que estava aí, entendeu? Relatado. Não quer dizer que isso vai mudar tudo. E tudo aí vai ter um simbolismo por trás, mas tem algumas palavras que está dessa forma. Como eu falei, Mateus 5, 28. É uma dessas. Mesmo sendo um livro de evangélico, essa palavra aí não se entende dessa forma que está aí. Você não vai conseguir entender ela se você não ler o contexto. Né? E está falando de um adultério, mas se você não estudar como é que é o adultério, você não vai entender isso aqui. Você vai usar ela de forma errada, porque você não estudou. Você tem que voltar. É tipo a pessoa falar assim de energia, você falar de energia, de conhecimento de energia, você tem que fazer um curso, você tem que entender. Se você não entende de energia, o que é que você vai dar sua opinião? Ah, eu acho que é dessa. Pô, você não entende de energia, você não é eletricista. A mesma coisa, você não é encanador, você é dar opinião de encanador. É a mesma coisa, então você precisa estudar o tema para poder entender. Se você não estudar o tema, você não vai entender, você fica dando a sua opinião erradamente, entendeu? Mas está escrito aí. Mas você precisa entender como é que funciona para você poder entender isso aqui. Então existem umas coisas aqui e não se entende da forma que está. Nós precisamos entender o contexto para poder entender o que está por trás, qual é a mensagem que está por trás, entendeu? Então essa é a mensagem que eu deixar para vocês aí, para você dar uma olhada.